Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao meu canal, sou Renô Ribeiro. Hoje vamos falar sobre governança, vamos continuar esse assunto tão interessante que é a governança, porque ele está permeado na nossa administração pública, ele é uma evolução da democracia e nós devemos conhecer mais sobre governança e governança pública para que nós possamos entender seus mecanismos, podermos sentar à mesa para discutirmos as políticas públicas em benefício de toda a sociedade. O assunto, o tema do vídeo é no que diz respeito à governança e democracia. Sem democracia, você não pode conceber a governança, principalmente quando você estuda a literatura que trata de governança pública, governança multinível, participação popular, governança entre diversos entes federativos e entidades da sociedade civil, bem como entidades sem fins lucrativos. Nós percebemos que a governança ela consiste em sentar à mesa junto com o governo, junto com os entes governamentais, para decidir, não só para votar ou para escolher os representantes, isso não por si só não é governança, mas durante o mandato dos governantes, as pessoas devem sentar à mesa junto com o governo, junto com a administração pública, para, juntamente com o governo, decidir o rumo das políticas públicas. Então, esse sentar à mesa não é apenas depositar o voto na urna, ou retirar o governante que não esteja trabalhando bem, ou qualquer outro mecanismo que seja mais de cunho eleitoral, mas sim fazer o governo junto com o governo. É governar junto com o governo, não apenas o governo governando para o povo, mas com o povo. Então, representa isso. A governança pública significa que o povo, as entidades empresariais, as organizações sem fins lucrativos, as entidades representativas, o povo, a sociedade civil, elas vão participar, elas vão ter assento junto ao governo, seja ele federal, estadual, municipal ou distrital, no caso do Distrito Federal, e juntos com o governo vão guiar, vão direcionar a condução das políticas públicas. Então nós temos esses exemplos, né, da governança multinível, que a gente pode inclusive fazer a questão dos convênios, né? Os convênios são bons exemplos de governança multinível, em que nós temos, pelo menos no governo federal, no governo central brasileiro, em que nós temos recursos que vão do governo federal para estados, municípios ou entidades sem fins lucrativos, e que esses recursos são escrutinados pelo governo federal, por meio da Controladoria Geral da União e pelo próprio Ministério repassador desses recursos, e que nós vamos ter outras entidades que vão atuar juntamente com o governo federal para pôr em prática políticas públicas que são acordadas em um plano de trabalho de um projeto específico, seja ele a construção de um restaurante popular, a construção de uma escola, de uma creche, de um centro de assistência social. Então, nós temos aí diversos entes responsáveis pela mesma política pública, que tem os mesmos objetivos a atingir, que é solucionar um certo problema posto, né, pelo contexto e escolhido pela agenda do governo que está no momento em questão, que está no comando da administração pública. Então, sem a democracia, sem a participação popular, a participação de entidades da sociedade civil, de cidadãos, de empresas, de ONGs, isso não é possível. Então é incompatível. A governança pública ela é incompatível com o regime autocrático, porque a governança pública significa que a administração pública, o governo,
voluntariamente está dando parcela do seu poder de decisão para que outras entidades possam, junto com ele, decidir os caminhos, os melhores caminhos para a condução das políticas públicas. Então, logicamente, se você não tiver democracia, logicamente você não vai ter a governança pública funcionando, tampouco a transparência também ela vai para o ralo, né? A accountability muito menos, porque um governo autocrático ele não precisa prestar contas à população. Essa obrigatoriedade de ser accountable, né? do accountability, ele é próprio dos governos democráticos que têm que prestar contas à sociedade e têm que se responsabilizar pelos seus atos. Se não forem atos muito probos, eles vão arcar com as consequências. E isso não existe nas ditaduras, nos governos autocráticos. Então, toda essa estrutura que nós temos para lidar com os gestores, com os administradores que não dão um bom emprego para os recursos públicos, eles só existem dentro de regimes democráticos. Então, a democracia ela é um pilar fundamental para a existência tanto da governança pública, do accountability, em inglês, né, que eu falo em português, aportuguesado. Então me desculpem, né, quando a gente estiver falando em inglês a gente fala no sotaque correto, mas aqui eu peço licença para falar um pouco no português do Brasil. Então, esses mecanismos que nós temos, né, de fiscalização, de controle dos recursos públicos, né, de quem der causa a qualquer dano vai responder, isso é uma característica dos regimes democráticos. A democracia é um preceito fundamental para a existência do accountability, da prestação de contas com responsabilização, que é a tradução da palavra, da transparência e da governança pública. E claro, se nós não tivermos uma transparência, uma prestação de contas, a adoção de mecanismos que possam forçar o gestor a ser probo, a bem aplicar os recursos públicos, dificilmente nós vamos ter a questão dos mecanismos de gestão pública, né, de gestão que foram importados do setor privado, como indicadores de desempenho, indicadores de insumo, de produto e de impactos, né, que vão medir, que vão avaliar o bom gasto, né, o gasto regular, a eficiência e a eficácia das políticas públicas, bem como o atingimento dos impactos e a resolução dos problemas. Então, para isso, para termos todos esses mecanismos, para que nós possamos ter mecanismos de punir o mau gestor e premiar o bom gestor, nós precisamos do regime democrático, porque no regime autocrático é simplesmente a pessoa que está investida daquele poder, ele pode fazer o que ele quiser. Então, para que ele vai prestar contas? Então ele se torna irresponsável. Aí você iria entrar num governo absolutista, num déspota, em que você não teria nem a questão da corrupção. Até a questão da corrupção, ela existe porque o gestor ele não lida com dinheiro ele lida com dinheiro que não é dele. Por isso que se ele empregar de forma fraudulenta aquele dinheiro, ele vai ser incriminado em atos de corrupção. A corrupção em um reino absolutista ele não existe, porque não existe a distinção entre o público e o privado. Então, se o Estado pertence ao rei, pertence ao ditador, então não existe nem corrupção. É por isso que a corrupção é um fenômeno moderno, é um fenômeno da democracia e é um fenômeno do enfraquecimento do poder autoritário ou déspota ou concentrado em uma só pessoa. Quando você tem essa divisão, essa questão de freios e contrapesos e um gestor que é colocado lá pelo povo e que vai trabalhar para o povo com recursos que não são dele, aí você tem o fenômeno da corrupção. A corrupção só existe quando você pega um dinheiro que não é seu.
Se você pegar um dinheiro que é seu, não existe corrupção. Por isso que não existia o conceito de... Não existe o conceito de corrupção em regimes totalitários, autoritários, e também não existia o conceito de corrupção em regimes despóticos, em que você tinha todo o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então, essa questão, tanto da corrupção, como a questão do accountability, da governança, da prestação de contas, da responsabilização, ela é uma característica do regime democrático e, claro, isso tende a levar, deverá induzir ganhos de eficiência, eficácia, avaliação, porque nós temos que avaliar o bom e regular gasto público. O gasto público ele tem que ter uma finalidade, que é resolver os problemas que foram colocados na agenda pública. Então, são conceitos que são umbilicalmente ligados à democracia. Então, se você não tiver democracia, fatalmente você não vai ter transparência, nem governança e nem indicadores de eficiência, porque se você não atingir os objetivos, você vai punir quem? Se a pessoa é um ditador, é um déspota, é um autocrata. Qual é o sentido de você avaliar uma pessoa e no final dessa avaliação você vê que ela não agiu bem com o dinheiro e o que você vai fazer? Né? Então, se não há democracia, não há como implantar esses mecanismos, inclusive da questão da nova gestão pública, né? Que são mecanismos de eficiência, eficácia, indicadores de desempenho e etc. Então, é isso que eu tinha para falar, né? A governança ela é um fenômeno que está relacionado à democracia, assim como os demais que nós falamos, a accountability, prestação de contas, responsabilização e até o próprio conceito de corrupção. E obrigado pela gentileza, pela participação de todos e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!